Muito bem. Bom, primeiro, valeu pelo convite. Muito bom, mais uma vez, poder compartilhar um pouco do que eu tenho feito. Quem sabe inspirar algumas pessoas a entrar nesse mundo de tecnologia, a virar DBA, programador e por aí vai. Eu sou de uma família de 4 homens e uma menina. Então, eu tenho 3 irmãos, homens e uma irmã. Eu sou o mais novo dos homens. E aí, os meus irmãos mais velhos trabalham com informática. Então, eu cresci basicamente vendo eles programando. Com exceção de um, na verdade, né? Tem um que não trabalha com informática, é o único que salvou, mas os outros 2 mais velhos trabalham com TI. E aí eu acabei crescendo vendo eles programar. Mais especificamente o Marcos, meu irmão mais velho. Então eu lembro muito bem que um dia eu vi ele programando, lembro que era em Clipper ainda, que eu lembro que era uma telinha preta do MS-DOS. E aí perguntei para ele, cara, e aí, o que é isso? É muito difícil? E aí ele começou a me explicar umas coisas básicas e tal, eu percebi que não era tão difícil assim já naquela época, eu era muito moleque. Quantos anos? Eu tinha uns 10, 12 anos. 12 anos? Uns 10, 12 anos no máximo. Você começou perto do Dirceu lá, com 12 anos, começando a entrar nesse mundo aí. Aí eu não comecei a programar nessa época, né? Só me despertou o interesse de tecnologia. Foi nessa hora que eu decidi, falei, não, eu acho que é isso que eu vou querer ser quando eu crescer. E aí com 14 anos, eu já trabalhava de office boy. E aí comecei a fazer um curso técnico em informática. Então, trabalhava durante o dia e aí comecei a fazer o curso técnico à noite. Então, Você estudava de manhã, trabalhava de tarde, fazia o curso à noite? Ou... Eu já tinha terminado os estudos, então acho que eu tinha uns 16 anos, talvez. Eu já tinha terminado os estudos. Tá? Você não fez vestibular, faculdade, aquela coisa normal que todo mundo faz? Não fiz. Então, quando eu terminei os estudos, eu lembro que muito cedo eu já queria fazer esse curso técnico. Era um curso muito respeitado aqui em Marília, né? E aí ensinava programação, era técnico em processamento de dados. E aí basicamente ensinava a programar. Um curso de 1 ano e meio. Então eu trabalhava durante o dia e fazia o curso à noite. Engraçado que eu trabalhava de boy, eu sempre falo isso para quem pergunta, eu ganhava R$129 por mês e o curso técnico custava 120. Então... Sobrava 9 com hambúrguer. Sobrava 9 conto para eu comer um dogão com a Leda, minha atual esposa, que já era minha namorada na época. Quanto tempo isso? Então, por quanto tempo? Isso. Por 1 ano e meio, mas vou ter a duração do curso, né? Por 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim que eu terminei o curso, eu já fui trabalhar meio que na área de informática. Então, parei de ser boy e lembro que fui trabalhar de suporte técnico. Atendi telefone e aí ajudava os clientes da empresa a usar o software, era um software para empresas de escritórios de contabilidade, e aí dava pau, alguma coisa, ajudava o cara lá e reiniciar o computador, ver se a impressora estava funcionando, era suporte técnico mesmo, nada muito avançado. Lá em Marília é isso? Aqui em Marília é isso, exato. Cuca Fresca chama a empresa que eu trabalhei. Eu lembro que na época, até engraçado falar isso, que na época que eu trabalhava no Cuca Fresca, lógico, eu estudava para isso, né? Eu já queria ser programador, eu queria entrar numa empresa para trabalhar com programação. E eu invejava muito o Marcel, sabe o Marcel Japa? Conheço. Uhum. O Marcel era programador no Cuca Fresca, então eu olhava ele e falava, nossa, esse japonês, pô, um dia eu quero ser igual a ele, programador. Japonês tudo diferente, um dia eu quero entrar ali também. Exato. Apesar deles, eles programavam na época lá em Clarion, você com certeza nunca ouviu falar nessa linguagem, não queira ouvir falar. O Marcel é velho também, igual você, então, né? Tá doido? O Marcel é velho, cara, é velho. E aí começou, cara. Então, na verdade, eu saí de lá, não fui trabalhar com programação, com Clarion. Saí de lá tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos.
E aí, 17, 18, no ano em que... qual que é a idade que você... É o ano em que faz 19 que você faz tiro de guerra, é isso? É isso, né? 18. É no ano em que faz 18? Uhum. Então, aí foi bem isso aí mesmo, 16, 17. E aí eu saí e comecei a trabalhar finalmente já com meu irmão. Meu irmão montou uma empresa de desenvolvimento para Palmitop na época. Lembra de Palmitop? Não era ainda mobile, software, sistema operacional chama Palmitop. Né? Aquela canetinha. Canetinha, quem usava isso, que era muito comum, eram esses vendedores de grande empresa, tipo Coca-Cola. Os caras já usavam Palmitop para fazer pedido. E aí meu irmão montou uma empresa para isso. E aí fui trabalhar com ele. Foi na época que eu fiz tiro de guerra também. E aí finalmente comecei a trabalhar com programação. Então 17, 18 anos mais ou menos. E aí você ficou programação durante quantos anos? Eu fiquei bastante, cara. Eu trabalhei com ele, então programei lá na época, a gente programava em C++, que era em Visual Studio ainda, e C++, que é a linguagem que a gente usava lá para Palmitop. E aí programei eu fiquei lá uns 5 anos, então não fiquei todo o tempo programando, mas uns 5 anos mais ou menos trabalhando com ele. Falo que eu não fiquei o tempo todo programando, porque foi ali que eu comecei a me envolver com um banco de dados também. Então, uma das coisas que a gente começou a querer oferecer para os nossos clientes era BI. Já era famoso na época, então já era famoso BI, essa moda na época, data mining, que agora virou inteligência artificial, mas é a mesma bosta. Então, aí eu comecei a estudar muito isso, BI e data mining. E aí, na época, os nossos softwares, recursos que a gente tinha era Analysis Services 2000 e SQL Server 2000. Então, foi bem legal. E aí, continuei. Então, você ficou ali, sei lá, 18 aos 23 anos, 24 anos. Então, isso. Começou a nascer o Fabiano aí, que a gente conhece hoje, começando a aprender lá na SQL 2000, algumas coisinhas. E dali, você foi trabalhar onde? Isso, então dali, aí eu já comecei a falar com o SQL Server, mas ainda não vivia só disso, né? Agora, quando eu saí de lá e eu fui para uma empresa, na época eu tinha algumas opções. Ou eu ia para São Paulo, recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo, ganhar bem mais. Recebi uma proposta para ir trabalhar em Tupã, aqui perto de Marília, uma cidade menor ainda do que Marília. E aí acabei escolhendo, já tinha casado, acabei escolhendo mudar aqui para perto, para Tupã mesmo. E aí eu trabalhei nessa empresa que eles têm um software, uma empresa gigante de desenvolvimento, eles têm um software para administradoras de consórcio. Então quase todos os grandes bancos usam o software deles, tal, então tem coisa pra caramba. E aí, quando eu entrei nessa empresa, aí é que eu virei TSQL, um cara apaixonado por TSQL. Então, eu fui para lá para trabalhar como programador Delphi. Então, meu cargo, na teoria, era programador Delphi. Só que lá, aí eu tive que aprender TSQL mesmo. Apesar de eu já conhecer um pouco, lá eu tive que aprender muito, porque eles tinham tudo dentro de Store Procedure. Então, até na empresa anterior, você era aquele dev que fazia as query cagadas, enfiava tudo lá no banco. Quando você foi para essa empresa Tupã, que você teve que entrar mais a fundo e aí sim começou a desenvolver mais tecnicamente essa parte, certo? Foi bem isso mesmo. Eu acho que eu fazia muita coisa errada e aí lá tive que aprender a fazer certo, porque senão dava muita cagada. Inclusive, em 2020, um cliente nosso, a gente encontrou uma procedure e falou para o Fabiano, olha aqui uma procedure de 3 mil linhas que chama outras 50 mil procedures. Ele, eu sei, foi eu que fiz. Era bem isso mesmo, cara. Pensa só na complexidade das coisas. Eu acho que a procedura que vocês mandaram era a procedura de retorno de pagamento. Ou apuração de assembleia, alguma coisa assim.
Mas o procedimento de retorno de pagamento é um negócio muito complexo que tem que acontecer, né? Alguém paga, aí recebe um arquivo em algum lugar, esse arquivo é importado para alguma tabela, aí tem que processar, achar um boleto referente a esse pagamento que chegou, e aí atualizar as tabelas aqui ou lá. Cara, nossa, é uma loucura, como você viu, milhares de linhas de código. E aí lá eu tive que aprender, cara, aprender TSQL. Aí ficou lá quanto tempo? Fiquei lá uns 5 anos também, mais ou menos. E aí lá eu comecei essa minha vida de comunidade, de escrever, de estudar muito TSQL, eu já estudava bastante, sabe? Como eu disse, eu gostava muito de data mining, então eu me enfiei em data mining na época de análise de services, MDX, sabe? Debulhei esses caras de Ralph Kimball, Bill Immon, de Data Warehouse e tal. Mas eu meio que detinha esse conhecimento só para mim. Quando eu fui para Tupã, eu comecei até para aprender, comecei a participar um pouco mais de eventos de comunidade, webcast. Mas qual foi o primeiro? Quem te convidou? Pois é. Você lembra? Eu lembro. Eu lembro que o primeiro foi assim, uma história muito boa. Eu sou eternamente grato ao cara que eu vou mencionar agora por causa disso. Porque eu estava lá, eu não tinha blog, não escrevia, não fazia nada ainda. Mas eu participava dos eventos como um ouvinte, né? E aí eu participei de uma webcast uma vez sobre índice, indexação no SQL Server. Alguma coisa assim o nome da webcast. E aí o palestrante era o Lute, Luciano Caixeta Moreira. O Lute, ele trabalhava como TFE na Microsoft na época. E aí, beleza, assisti ao webcast, fiquei assim, de cara, impressionado, amei a webcast, o conteúdo e tal. E aí eu falei, pô, eu preciso repassar para a galera aqui na empresa, cara, porque isso é muito importante, todo mundo tem que saber isso. E aí eu mandei um e-mail para ele, falando, você pode me mandar os scripts que você usou na sua palestra, que eu vou repassar aqui para a galera da empresa. Posso? E aí ele respondeu falando, claro, na hora. Foi até muito legal, porque ele respondeu, 5 minutos depois estava a resposta dele no meu e-mail. Eu falei, caramba, o cara respondeu o mesmo e-mail, olha só que legal. O Uchi, né? O Uchi e um cara da Microsoft, né? Pô, o cara da Microsoft parou para me responder. E aí, na época, ele me respondeu e convidou. Falou, você vai repassar aí e tal, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade. E se você quiser participar também, fazer webcast, fica à vontade, fica aí o convite. Tipo, ele não sabia, não tinha a menor ideia como é que você era, o que você trabalhava e, fica o convite. Fica o convite, se você quiser participar também. E aí eu falei, não, por que não tem nada a perder, vamos embora lá, né? E aí comecei a blogar e aí respondi para ele que, beleza, bora lá. E aí ele me convidou para fazer um webcast sobre migração para SQL Server 2005. Eu nunca tinha feito migração para SQL 2005. Eu não era DBA, não fazia esse tipo de coisa. Mas eu falei, bora, vamos lá. E aí fiz um webcast sobre migrar de SQL para SQL 2005. Eu tenho o vídeo dessa webcast aqui, eu vou publicar ela no meu blog para a galera assistir. É engraçadíssimo.